Minha formação profissional, eu sou engenheiro ambiental por formação, né? Me desenvolvi desde muito cedo. Quando eu tinha 19 anos, eu abri minha empresa ainda na faculdade, né? Eu estava na faculdade e decidi iniciar a faculdade de engenharia ambiental, apesar de não ser meu sonho, e decidi começar já desde cedo trabalhando e durante a graduação, né? Na graduação, como eu falei, não era o meu desejo fazer engenharia ambiental, mas acabei conhecendo vários caminhos, vários jeitos de trabalhar na pauta ambientalista, na pauta ambiental, e a gente foi se desenvolvendo ali, fiz várias graduações, várias pós-graduações, estudei muito no que tange a direito ambiental, estudei muito a respeito de irrigação, gestão de recursos hídricos, então isso me trouxe muita bagagem, muita experiência. Por fim, fiz também uma pós-graduação de gestão financeira, auditoria e controladoria, e eu acho que isso corroborou para a gente também atuar na parte financeira, na parte de investimentos. Então a gente pôde entrar nesse ramo também na parte financeira, graças a essa pós-graduação minha em finanças. Então isso foi também muito bom. Isso trouxe para mim, né, ao longo do tempo, muita vontade de estudar outras coisas além da questão ambiental para poder auxiliar no meu trabalho, né, auxiliar na questão junto aos meus clientes, junto aos empreendedores, para também entender o lado. Fiz vários outros cursos, não vou elencar aqui, mas um que eu gostaria de elencar, que além dessa parte profissional, que eu também me tornei faixa preta de jiu-jitsu, né, que é uma graduação, foram 15 anos para chegar até a faixa preta, então é muito mais do que uma graduação de medicina, né? Então é importante colocar isso também. Olha, no início da minha carreira, minha família nunca foi uma família com muitas condições financeiras, né? Meu pai teve uma fase que ele se dedicou à política, e na política restaram, como meu pai não foi eleito, restaram algumas dívidas ao longo dos anos, e a gente ficou com essa necessidade de pagar essas dívidas. Então, eu comecei com trabalhos muito simples, né? Nós não tínhamos um grande negócio para tocar, nossa família nunca foi de berço de ouro. E eu ainda na faculdade abri a minha primeira empresa, que é a Refloresta, que eu trabalhava com jardins, jardinagem. Então, era realmente de capinar mesmo, de ir fazer o jardim da pessoa, de eu mesmo ir lá e capinar, plantar a grama, cortar a grama, planta muda, faz a poda de árvore, cortava a árvore. Então, isso tudo foi o começo da minha carreira, né? Esse serviço básico ali. Eu tinha uma motinha, uma Suzuki 125, que comprou com economias de poupança, que foi feita há 1000 anos juntando dinheiro. Compramos essa motinha quando eu completei 18 anos. E com essa motinha que eu fazia jardinagem. Amarrava aquela moto cortadora de grama, amarrava na moto com a ponta sobrando para trás e saía com essa moto fazendo serviço de jardinagem. E aí a gente foi desenvolvendo. Depois que eu já com a Refloresta um pouco mais engatilhado, eu comecei a pegar alguns contratos de projetos ambientais. Então surgiu uma demanda de construção de cerca para proteger nascente, plantio de muda em recuperação de área degradada. Então eu fui pegando esses pequenos projetos e fui entrando nesse expertise de projetos ambientais, né? Buscando sempre achar um resultado, né? Buscar o resultado. E aí, no começo foi muito esse trabalho manual, né? Depois que eu entrei para os projetos, que eu comecei mais com essa parte de elaboração de documentos. E aí, nesse meio do caminho, eu ainda estava estudando na faculdade de engenharia ambiental. E aí, depois que as coisas caminharam, que eu peguei uma parte mais conceitual de estudos, de elaboração de estudos, dentro desses projetos ainda. E aí depois aproximadamente 2011 que eu comecei com esses projetos. Quando chegou 2018, entre 2016 e 2018, que eu iniciei na consultoria ambiental, de fato, né? Eu formei em engenharia ambiental em 2012, e aí desde então fiz várias especializações para eu poder ter a capacidade de ser consultor, um bom consultor. E aí quando chegou 2016, que a consultoria realmente começou a andar, né, engatilhar mesmo, e eu dediquei mais a ela, e aí as coisas foram embora.
Nesse meio do caminho, quando eu entrei com a consultoria, a gente passou também a fazer a parte de investimentos, né, gestão de risco. Então tudo foi caminhando, muita parceria acontecendo e as coisas foram bem. Mas no começo, respondendo especificamente a pergunta, o começo foi realmente a feitura de jardins. Esse foi o meu começo da profissão, cortar grama, plantar grama, esse foi realmente o princípio ali, a primeira coisa que eu fiz. E um caso curioso de quando eu comecei minha carreira, como a gente sempre começa com muita coragem, não conhece, não sabe trabalhar, né? E teve um episódio que nós tínhamos um lote, que um tio meu, ele teve uma oportunidade, eu sou muito grato a ele até hoje quanto a isso, que ele tirou uma sorte grande há muitos anos atrás e comprou um lote pra gente. E quando eu abri a empresa, a única chance de eu ter dinheiro era com a venda desse lote. E aí eu naquela vontade de pegar contratos, de crescer, de conhecer, né? Eu acabei pegando um contrato relativamente grande numa mineradora aqui em Paracatu. E eu não sabia trabalhar, né? Não tinha experiência, não tinha conhecimento, não tinha bagagem, mas com muita coragem, muita vontade de trabalhar, decidi entrar nisso. Na hora que eu peguei esse contrato, eu consegui pegar o nosso lote e vender esse lote. Então, peguei o dinheiro do lote e apliquei na empresa para a gente comprar equipamentos, né? Pagar custeio de deslocamento, logística, tudo mais. Foi o nosso capital de giro. Resumo da história. Eu entrei nesse serviço com esse dinheiro do lote, né? Aproximadamente 60 mil reais, e saí do trabalho sem os 60 mil reais, com um carro velho, cansado, assim, muito destruído, assim, realmente cabeça muito cansada, mas serviu para eu aprender, né? Nós perdemos o capital que a gente tinha, tomei alguns prejuízos ao longo do caminho, mas consegui ainda passar por cima e pegar isso como lição para a gente conseguir desenvolver a empresa, né? Mas conseguimos pegar outros contratos, e aí foi crescendo a demanda, foi crescendo outros interesses das empresas na gente, e aí a gente conseguiu desenvolver. Mas eu faço questão de contar isso porque serviu de lição para a gente não desistir, né? Eu não larguei mão da empresa. Podia naquele momento ter fechado a empresa, desistido e ido trabalhar para alguém, mas decidi não fazer isso porque eu acreditava que eu tinha capacidade e podia fazer acontecer, apesar de naquele momento estar perdendo dinheiro. Trabalho, cara, trabalho para mim significa que é oportunidade para a gente fazer pela nossa família. Como eu falei, a família ela é o que a gente precisa ajudar e precisa achar reforço, digamos assim. E o trabalho é aquilo que vai nos proporcionar isso. Sem o trabalho, nada disso acontece. Você não consegue ajudar a sua família, você não consegue fazer a sua parte enquanto provedor, você não consegue fazer nada. Então, o trabalho, para mim, é algo muito importante, tanto para mim, quem vai estar recebendo para fazer aquela função, quanto para quem está nos contratando, que também está trabalhando. Muitas vezes a gente esquece que o trabalho, quando a gente presta serviço para alguém, esse alguém também está prestando serviço para outro alguém. E é uma rede. Se uma pessoa não ajuda a outra, muitas vezes a gente vai trazer um malefício para essa pessoa. Então eu acho que o trabalho é aquilo que dignifica a gente e que faz com que a gente faça parte de toda uma cadeia produtiva a nível de país mesmo, né? Então eu acho que as pessoas precisam se inteirar mais disso.